seja muito bem-vindo ao Palavra do Especialista, o podcast do CTC sobre tecnologia e inovação para a cultura da cana-de-açúcar no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de conversar com meu grande amigo Daniel Duft. Daniel, que é especialista em geotecnologias e, inusitadamente, está aqui para falar com a gente sobre broca da cana-de-açúcar e as soluções CTC para o controle dessa praga. Antes disso, Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado. E conta um pouco para mim, Daniel, e para a gente, né, sobre a sua formação, sobre o seu trabalho. Legal, Mauro. Obrigado. Um prazer estar aqui com você. Eu esperei bastante esse momento, né? Eu achei que seria o contrário, você seria meu entrevistado no meu podcast, mas estamos aqui no podcast CTC, é um prazer. Pois é, né? O Daniel que além de grande profissional do setor sucroenergético, é também um influencer e podcaster, né? Podcaster. Mas eu sou o melhor engenheiro agrícola, se Deus quiser. Então, voltando à pergunta, eu sou engenheiro agrícola formado na Unicamp, né? E dediquei quase toda a minha vida a sensoriamento remoto, geotecnologias e, mais recentemente, às tecnologias ligadas ao agro, né? Tenho mestrado e doutorado nessa área. Pela Unicamp fiz minha graduação, pelo mestrado também, e depois na Exalc eu fiz meu doutorado, né? E acho que, acima de tudo, tenho dedicado toda a minha carreira a trabalhar com soluções para cana-de-açúcar. Então, falar sobre isso aqui é um prazer, eu tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso. Não, muito bacana. Prazer é meu de estar aqui falando com você. E, bom, vamos falar sobre tecnologia, então, e esse tema que é crucial para o produtor, né, que é o controle de pragas, o controle da broca, principalmente, que é uma das maiores pragas, né, e inimigos da cultura da cana no Brasil, né, e a gente tem aí uma forma diferente, né, para falar sobre como combater esse inimigo que você vem trazer para a gente hoje, né? Perfeito, perfeito. A gente vai falar, né, como que a gente consegue, ao longo aí deste combate à broca, que realmente é o maior inimigo hoje dos canaviais, né, como que a gente usa algumas estratégias, e entre elas, uma ferramenta que o CTC tem à disposição para os nossos clientes, que a gente vai conseguir, com certeza, diminuir esse índice de infestação. Bacana. Agora, mas eu acho que mais não, né? Mas é importante, antes de entrar sobre falar sobre essa solução, né? A gente contextualizar um pouco para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, o que é essa broca, né? Que, quando fala em broca da cana, que negócio que é esse, né? Legal. É uma broca de furadeira, né? Quem está ouvindo pensa que é a broca da furadeira. É uma boa pergunta, Mauro. Eu adoraria falar sobre a broca, mas estou aqui da sua frente. Você é um grande especialista no assunto. Eu acho que você teria muito mais capacidade de falar sobre esse inimigo. Traz um pouco aí de... Hoje eu estou de entrevistado aqui, velho. Traga um pouco para o nosso público sobre a broca, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Tá, bom, eu vou... Não vou me conter, então eu quase não gosto de falar, né? Bom, a broca entre as culturas agrícolas, a gente sempre tem ali doenças que acometem as culturas e tem algumas pragas. Essas pragas geralmente são insetos, né? E esses insetos, eles vão, de alguma maneira, comer a planta e, uma vez que ele come a planta, vai trazer uma perda de produtividade, vai comprometer, de alguma maneira, a qualidade do que vai ser colhido ou a quantidade colhida, porque foi consumido ali, né, pela praga. A broca da cana é um inseto, e esse inseto, quando ele está na fase ali de lagarta, né, uma lagartinha, que ela, para poder se alimentar, ela precisa comer a cana-de-açúcar. Então, ela vai raspando o colmo da cana e consegue entrar dentro do colmo. E quando ela entra dentro do colmo da cana-de-açúcar, ela começa a trazer uma série de prejuízos, desde
o consumo da cana até a abertura de janelas para a entrada de micro-organismos que vão fazer aquela cana ao longo do tempo apodrecer, ou perder a resistência com relação ao vento e quebrar. Então, realmente é um inimigo, né, para o produtor. Ele drena a produtividade, ele é de dificílimo controle, porque ele está dentro da planta, então não adianta você, não que não adiante, né? Mesmo aplicando inseticidas, o período de ação que você tem para esse inseticida, ele é extremamente curto, né? E acaba comprometendo muito a efetividade de controle, né? Mas, bom, voltando aqui, Muito você obrigado, é um muito entrevistado, obrigado. então, Sempre é uma aula. tendo essa questão, toda essa complexidade para controlar esse bicho, né? O que o CTC, né, tem como proposta e ferramentas de programa para controle ou para redução, né, dos danos que o produtor tem com essa praga? Perfeito, e a gente costuma falar que a broca ela é um inimigo invisível, né? Como você disse, ela está dentro da cana e a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para que esse inimigo não leve a nossa produtividade lá para baixo, né? Hoje o CTC ele conta com diversas opções, né? Mas a gente tem com certeza um intuito de que os canaviais brasileiros estejam livres ou pelo menos que os danos sejam muito menores quando a gente fala de infestação por broca, né? A gente tem desde as nossas tecnologias, contando com a biotecnologia, né, e a gente tem também, né, o que eu vou trazer aqui hoje, algumas ferramentas que nos ajudam a entender um pouco mais essa praga, a entender como que no ambiente ela se relaciona ali com os canaviais e essa interação, e sabendo disso de antemão, a gente usar o digital para ter uma maior, uma noção exata e uma antecipação àquilo que a gente vai, de fato, poder agir. E nesse timing que você falou, né, muito bem falado, que é curtíssimo, quando que a gente vai ter a melhor oportunidade para combater esse inimigo. Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi e tentar fazer um resumo. Nós vamos... Então, o CTC, ele vem com uma tecnologia de canas e variedades de cana resistentes à broca, mas, além disso, a gente cria aí, você traz uma proposta de atrelar essa biotecnologia ainda a sistemas e ferramentas inteligentes para contribuir ainda mais com o combate a essa praga de maneira mais eficiente. Perfeito. Certo? E isso utilizando o que é aí sim a tua especialidade, o produto agricultura digital, ou agricultura 4.0. Qual que é a diferença, Dani? Aliás, porque toda hora, uma hora a gente vê falando de o digital, ou agricultura digital, aí o outro 4.0. Diferencia um pouco para a gente. Legal. Esses termos. Bom, vamos lá. A agricultura 4.0 ela foi uma migração do termo indústria 4.0, né, que é basicamente a quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução? É a entrada de tecnologia da informação nos processos. O que isso significa? A gente está usando ali computadores, softwares e tudo mais para fazer com que a gente tenha uma quebra de paradigma de produção. No agro, né, a gente não necessariamente tem os mesmos ciclos ali da indústria, mas também é uma quarta revolução. Então, a agricultura 4.0, a gente herda esse nome aí da indústria 4.0, e aí, por esse negócio de, é a quarta, não é, né, qual que foi o primeiro ciclo de desenvolvimento, de quebra de paradigma ali, a gente fala que a adoção do trator, puxado por animais, depois da tração animal, depois a gente tem os tratores, né, que é uma tração mecânica, depois a gente tem a biotecnologia vindo lá no começo da Revolução Verde e tudo mais, e agora a gente tem essa introdução de tecnologia da informação na agricultura também, né. É bastante cedo, mas para a gente não ficar nessa coisa de qual que é essa revolução, trouxemos o termo agricultura digital, né? Eu acho que ele é bastante abrangente, bastante interessante,
porque ele contempla a gente tratar todo esse arcabouço de tecnologias dentro desse tema. Então, até mesmo o sensoriamento remoto, que foi aonde eu comecei trabalhando, as geotecnologias, né, agricultura de precisão, tudo isso pode ser englobado pelo termo agricultura digital. Por isso que eu acho ele bastante interessante e é o que nos traz aqui a poder utilizar inúmeras informações, inúmeros dados e tudo mais para simplificar a vida do produtor e fazer com que ele produza mais cana no fim do dia. Certo. E a agricultura digital, então, ela é um produto. Isso aí é meu jargão, né? Eu falo que a agricultura digital é um processo e não somente um produto, né? Porque senão a gente pode ter uma grande frustração de não ter o nosso mindset voltado à digitalização, querer utilizar alguma coisa e isso quebrar expectativas. Inclusive, é ótimo a gente falar disso porque o Broca Zero ele é isso, né? Ele é uma simplificação de processos para um produto digital. Eu acho que isso nos traz a tranquilidade que esse nosso produto ele vai atender aí aos produtores de uma forma que a gente consiga colocar a digitalização dentro da porteira de uma forma muito simples e uma adoção que vai ser muito fácil. Eu acho que é aí que está esse meu jargão que eu gosto de repetir todos os dias. Tá certo. Bom, então, essa solução CTC Broca Zero, ela é, então, essa união entre produto proveniente de biotecnologia, que é a cana-de-açúcar BT, a cana CTC resistente à broca, a, 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 a obtenção de dados em campo para alimentar sistemas e algoritmos inteligentes que vão auxiliar a entender como controlar esse bicho. É isso? Isso. Vamos lá. É lá. uma entrada do CTC na agricultura digital. É o CTC inovando e vindo para essa área digital? O CTC ele está nessa área digital há muitos anos, né? Eu tenho bastante orgulho de estar aí no CTC há quase 6 anos, mas a gente tem, talvez hoje, o primeiro produto digital para cana-de-açúcar, que é o CTC SAT, que já tem quase 20 anos, né? Ele tem 17 anos. Então, isso nos traz aí um orgulho e também uma grande responsabilidade de fazer com que o digital ele seja adotado nas usinas com toda a tranquilidade que o nosso cliente precisa ter, né? Então o Broca Zero ele é mais um produto, talvez agora empacotado de uma forma que a gente consiga trazer essa simplicidade voltado para a resolução desse problema, né? Dessa praga que realmente ela é um problema para todo o canavial do Brasil, né? Mas eu acho que o ponto principal né, o CTC ele sempre trouxe esse tema com bastante interesse, talvez, né? O mercado ele entende isso e nos enxerga como um parceiro ideal para isso, então a gente fica bastante feliz de ter agora o Broca Zero como um dos produtos digitais do CTC, que eu tenho certeza que vai ser um grande aliado aí para o combate à broca. Muito bacana. Ó, e o momento jabá, se você não fez o CTC SAT ainda, procure um representante CTC e obtenha mais informações de como poder usufruir e ter essa ferramenta, essa solução na sua mão, porque vai te ajudar muito na gestão dos canaviais, né, Daniel? Pô, obrigado pelo jabá. Tá certo, mas e aí, então, entrando nesse programa Broca Zero, né? Conta para o pessoal aí o que nós estamos propondo com essa solução, que eu entendo é uma solução personalizada, né? Uma vez que você vai utilizar dados locais, não é algo que pegue um software ou um sistema e que é parametrizado de uma maneira generalista, é algo que é personalizado para cada produtor, para cada fazenda. Perfeito, ele é personalizado e ele é um descomplicador para o produtor. Eu tenho certeza, né? Você aqui deve ter alguma coisa favorita e quem está nos ouvindo agora deve ter outra coisa, ou a mesma. Mas Tião Carreiro e viola. Mas quando você vai falar a respeito de onde eu tenho o maior problema com broca dentro da minha usina ou dentro da minha propriedade, muita gente vai falar assim, é onde o índice de infestação do ano passado foi maior.
Tem muita gente que vai falar onde eu capturei mais indivíduos nas minhas armadilhas. Algumas pessoas vão falar é perto de matas e rios. Enfim, eu acho que tem muita gente que tem um motivo favorito para falar assim, essa área aqui talvez é que eu tenho que tomar mais cuidado. Mas você já imaginou que tudo isso é um grande problema e realmente vai causar com que a gente possa ter mais broca no ambiente e também causando danos no canavial? Então, eu acho que a solução do Broca Zero, ele faz isso, ele traz, né, todas essas variáveis juntas em algo que a gente possa traduzir ali como uma criticidade ao produtor, né? Então, por onde eu começo? Por onde eu começo a fazer minha campanha de monitoramento? Por onde eu começo a fazer minha aplicação agora que as chuvas voltaram? Sempre é algo bastante complexo, né? Um gestor ali da área agrícola, possivelmente ele vai lembrar que todos os dias pela manhã ele vai chegar um pouco mais cedo para olhar qual que foi o resultado do armadilhamento, soltar as pulverizações e assim por diante, né? Imagina você fazer isso sem nenhum auxílio, ou imagina você fazer isso com apenas uma ou duas informações. A gente tendo, então, diversas informações, e como você falou, customizadas, né? Porque dependendo, o Brasil é gigantesco, dependendo da região do Brasil, a gente pode ter uma coisa ou outra que cause um pouco mais de problema, então são informações que trazemos aí para o modelo, dependendo da região que a gente está criando, né? Tá desenvolvendo o Broca Zero, e tudo isso junto traz espacializado, um mapa tão simples como um mapa, né, que eu acho que é algo bastante intuitivo para a maioria das pessoas, dizendo assim, poxa, essas áreas aqui elas têm uma criticidade bastante grande para a broca. Talvez eu deveria iniciar o meu monitoramento aqui, ou talvez eu possa até iniciar minhas aplicações já aqui, né? Uma terceira via é uma área tão crítica por muitos anos que talvez eu deveria já ter adotado minha estratégia de biotecnologia aqui nessas áreas. Então, o Broca Zero, no fim do dia, ele consegue juntar todas essas informações e não deixar o gestor agrícola ali, que vai ter que tomar essa decisão, repleto de planilhas, de papéis, de informações que vão chegando ali para ele, coletadas do campo, que vão vir de algum ERP, e ele precisa tomar a decisão ali sozinho. Eu acho que o que a gente tenta fazer é isso, eu vou ser seu aliado para transformar informação complexa, usando metodologia científica em algo simples e palatável. Certo, então a gente passa a ter um passo além dos filtros, né? Além dos filtros que eu posso ter em uma planilha, né, em que eu vou imputar os dados e filtrar aquela fazenda onde tem mais, onde tem menos, e fazer o direcionamento da minha estratégia de MIP, né, de manejo integrado de pragas, a minha estratégia de controle baseado nessas informações, eu vou um passo além. Você unificou o conhecimento do entomologista ali, do Fernando Pátaro, o conhecimento em geotecnologias, mais todo o conhecimento da equipe de entomologia CTC obtido ao longo do tempo. Agrupou tudo isso, mais as informações de sensibilidade de cada variedade. Perfeito. E informações locais para gerar um sistema inteligente e simplificado, de certa forma, porque você entrega em posicionamento geográfico, em mapa, um mapeamento de áreas onde ele tem mais broca, é isso? Onde ele poderia ter, mas onde ele poderia ter, exatamente. Ou seja, é um sistema realmente inteligente em que prediz aonde ele pode ter risco, é um mapa de risco de onde ele pode ter maior problema com a praga, e aí se antecipar. Isso que eu acho exatamente. Que é o maior diferencial com relação às demais ferramentas de mercado que transformam o Broca Zero em uma solução, é exatamente isso? Exatamente. Vou aproveitar até que você falou do Fernando Pátaro para dar os devidos créditos aqui, né? Eu acho que essa ferramenta a gente começou a criá-la com uma grande provocação dele, né? Ele, como grande entomologista e gestor agrícola
que foi recentemente aí num grande grupo, ele mostrou algumas técnicas que ele costumava utilizar e realmente ele, com toda a sua expertise, para ele era fácil, né, ter aquele monte de informações, né, um mundo de mapas e de papéis, e ele conseguia traduzir isso em essa área mais crítica. Então, qual que foi o nosso trabalho, talvez, né? Transformar isso numa metodologia científica. A gente tem sempre duas maneiras de fazer isso, né? A primeira via é através de machine learning, né? Que a gente vai treinar modelos a partir de dados históricos. Então, qual que é o grande problema quando a gente faz isso para a broca? A gente tem muito pouco dado, né? De indivíduos ali nas plantas e até mesmo do índice de infestação. O Fernando ele gosta de falar para a gente que teríamos que ter pelo menos 20 canas analisadas por hectare, e a gente tem uma cana a cada 20 hectares, é a realidade brasileira, né? Isso é algo que não nos permite trabalhar com machine learning. Então, o que a gente fez? Uma tecnologia que ela consegue trazer, né, essa antecipação, como você falou, trazer esse mapa de risco para que a gente possa tomar essa ação, mas ela não é baseada em algo que eu não tenho um dado bom para treinar. Eu trouxe todo esse conhecimento de entomologistas que estudam a praga por anos e que têm soluções para que a gente consiga controlá-la, né? Transformando todas essas informações em uma, né? Então a gente chama isso de uma metodologia de análise multicritério espacial. Então ela realmente é potente, ela é algo que vamos dizer assim, blindada de erros ou de falta de dados, e que a gente tem bastante segurança porque ela já tem resultados concretos no campo, né? Então, fazendo aí um apanhado geral, acho que do histórico de como ela foi criada e de o que ela faz de tecnologia e como ela traz resultados concretos, eu acho que é isso, Mauro, é a gente conseguir trazer essa antecipação ao produtor, mas baseado realmente em informações que fazem todo sentido, não é uma bola de cristal, é algo concreto ali que a gente tem para analisar. E dentro dessa experiência, né, inicial, né, quando foi idealizada a solução e as prototipagens que foram feitas, né, para a gente chegar na implementação de um programa, a gente obteve, é lógico, alguns cases de sucesso em que houve, de fato, uma redução significativa dos índices de dano, né, o que a gente chama de índice de infestação de broca, que é o índice de dano que a praga causa na cana. Esses resultados foram de que ordem, para dar uma ideia, né, a quem está nos ouvindo, Daniel? Legal, a gente tem alguns resultados, mas um que eu gosto de trazer sempre foi talvez o primeiro case em que a gente compara duas usinas do mesmo grupo com o mesmo manejo e vizinhas, em que um adotou essa solução broca zero e a outra não, e aí o índice inicial ali ele estava em torno de 4%, né, médio medido, e ao longo de 3 safras isso cai para 0,8%, então realmente a gente entende que você chegando no lugar certo, na hora certa, com a precisão que o Broca Zero traz, faz toda a diferença, né? O nosso inimigo, ele está lá no campo, lá, aproveitando das condições climáticas, a chuva, a temperatura, ela vai se reproduzindo, tendo vários ciclos, e se a gente não chega naquele momento ideal, talvez ela já tenha feito dano bastante, a gente já perdeu para ela, né? Bacana. No início da conversa, né, pode ter dado até a impressão que a gente ia falar de um programa embasado na utilização de variedades BT para plantar em 100% da área e não ter broca. E, na verdade, então, é algo que vai além, é algo que representa o compromisso genuíno do CTC com o aumento da produtividade, com o aumento da sanidade dos canaviais, utilizando soluções não só baseadas na biotecnologia, mas de um conjunto, um arcabouço, né, de formas de monitoramento, controle e utilização de tecnologias para conseguir,
né, melhorar a qualidade da cana e a produtividade dos canaviais, né, Daniel? Isso, o que a gente gosta de trazer né, a gente quer que o manejo integrado de pragas ele seja o melhor possível, né, que a gente tenha esse MIP otimizado. O Broca Zero é uma ferramenta que guia esse manejo de uma forma bastante interessante, e dentro do manejo integrado de pragas a gente tem o uso de biotecnologia, não podemos deixar isso de lado também, mas a gente entende que é um manejo integrado da praga, né, eu não vou combater um inimigo tão complexo como a broca com apenas uma solução. Temos uma ótima solução, mas temos também esse manejo integrado que a gente tem certeza absoluta que faz toda a diferença. Ô Daniel, e aí você traz esse case em que a gente consegue uma redução enorme de danos causados pela praga em apenas 3 safras, saindo de quase 5% para menos de 1%, utilizando essa solução Broca Zero. Agora, esse é um dos casos. A gente tem feedback, tem algum retorno dos produtores que estão utilizando, dos nossos clientes, né, sobre qual tem sido o resultado, como eles têm utilizado essa solução, né, integrando com outras tecnologias? Sim, eu acho que alguns depoimentos me marcaram muito, né, nessa jornada de implementação do Broca Zero. O primeiro deles muitos produtores eles sentem alguma dificuldade quando colocam alguma solução ali, porque você precisa de uma pessoa com conhecimentos avançados em TI para pilotar aquela solução. Com o Broca Zero a gente quer abolir isso, a gente quer a simplicidade, a gente quer que qualquer gestor ali ou qualquer pessoa especialista dentro da usina consiga traduzir aquilo em alguma coisa que vá guiar o seu manejo. Então isso eu acho bem legal. Uma outra coisa também a gente consegue guiar os esforços de monitoramento em campo e até mesmo a gente medir o índice de infestação final. E os clientes trazem, às vezes a gente estava medindo isso e não tendo o resultado real porque eu media no lugar errado. Então eu acho isso um super feedback positivo da ferramenta também que os clientes trouxeram para a gente. E uma outra coisa que eu acho super importante a jornada dele como um todo dentro do Broca Zero, né? Desde a sua estratégia de controle da praga, mas não só isso, né? Ele levar isso para a estratégia da usina. Então, por exemplo, se eu tenho agora minhas áreas de plantio, que eu vou selecionar novas áreas de plantio, eu poderia estar usando o Broca Zero para entender quais são as áreas que eu tenho uma maior criticidade por mais tempo e alocar ali a nossa tecnologia BT, né? Ela vai ser a grande aliada aí para que ele tenha muito menos ou nenhum esforço com combate químico e biológico da praga. Então, eu acho que isso tem sido bastante legal, você colocar a nossa tecnologia BT onde ela vai gerar mais resultado. Isso para a gente é incrível, né? Porque a gente garante o sucesso do nosso cliente e para o cliente também é uma estratégia bastante importante para que ele tenha a melhor experiência com os produtos CTC. Muito legal, muito legal. Dani, cara, foi um prazer, conversa muito boa, né? Falando com gente boa sobre assunto interessante, é sempre legal. Então, eu agradeço mais uma vez a tua presença, um prazer falar contigo, né? E o que a gente pode esperar aí para frente, para esses próximos anos, em termos de tecnologia e de agricultura digital na cana-de-açúcar? Legal. O CTC ele quer sempre ser esse protagonista das soluções digitais. Então eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí espera isso do CTC, fique tranquilo que teremos aí sempre novidades, né? Temos coisas no forno aí, mas eu acho que nesse momento aqui, você que ainda não utiliza o Broca Zero, vou aproveitar para fazer um momento jabá, você que não utiliza o Broca Zero ainda, por favor, clique no link que teremos aqui em algum lugar aqui abaixo e eu tenho certeza que a gente vai entrar em contato com você e você vai ter essa experiência de experimentar o digital e ter uma solução para esse problema tão complexo aí na sua fazenda. Então, minha resposta acompanhe o CTC que sempre teremos novidades nessa agricultura digital. E obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, né, um grande amigo aqui e parabéns aí pelo programa.
Bom, aproveitando esse gancho do Daniel, né, continue acompanhando o nosso programa, os nossos próximos episódios que vem por aí. E não se esqueça, é do CTC, mas nós precisamos de um CCC, né? Um curta, comente, compartilhe, lasque o dedo no joinha, compartilha sem medo e espero você no próximo episódio. Um abraço.